Olá, tudo especial com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós queremos tratar o assunto medo, né? E gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem foi que nunca sentiu medo na vida? Aquele friozinho na barriga. Quantos de vocês já talvez não perderam uma oportunidade por causa do medo? Quantos de vocês deixaram realmente de fazer alguma coisa, de conquistar algo na vida ou de realizar um sonho por causa do medo? O medo, ele é algo bom e é sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa conversa. Mas não fique preocupado, se você é uma pessoa que sente medo ou já sentiu medo, né? Não se preocupe, eu ainda hoje sinto medo, já tive vários medos na vida e hoje mesmo eu ainda continuo em muitas circunstâncias sentindo aquele friozinho também na barriga. Mas não somos um caso perdido, tem solução para isso, tá certo? E hoje eu quero compartilhar com vocês realmente algo que vem nos ajudar. Quando a gente entende o que realmente é o medo, a gente passa a percebê-lo de forma diferenciada e podemos fazer com que esse sentimento, né, esses sensores que existem no nosso corpo, no nosso cérebro, possam ser equilibrados e isso possa reverter para uma coisa boa na nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o sentimento de medo, ele não é ruim. Ele é um dispositivo colocado dentro de nós para que ele possa nos preparar para uma luta, para enfrentar um perigo ou para fugir, ou seja, para nos preparar para sair correndo, fugir daquela situação de perigo. Então, o medo tem essa finalidade, justamente de nos preparar, de nos deixar no sentido de alerta e fazer com que então eu possa estar pronto para uma luta ou para uma fuga. O ruim é quando esse sentimento ele começa a ser exacerbado, ou seja, a todo e qualquer momento eu começo a ter sentimentos de medo. Tá? É como se fosse o alarme de uma casa que você colocou e só realmente deve funcionar ou tocar, né, quando houver uma invasão. Mas às vezes não, às vezes um vento forte, um calor demasiado, um barulho mais forte, ou um gato passou perto, ele começa a disparar a todo momento por qualquer razão. Então aí ele perde o sentido de ser. Mesma coisa é o medo. A partir do momento que ele começa a ser exacerbado em nossa vida, ele perde o sentido, ou seja, ele fica fora de controle e isso, em vez de ser algo bom, que vai nos ajudar, acaba sendo algo ruim, fazendo com que então muitos dos nossos sonhos, muitas das nossas conquistas, muitas das coisas que nós podemos realizar nessa vida, nós não o façamos. Por quê? Por causa do medo que sentimos. Eu quero compartilhar com vocês algo que o doutor Marco, médico psiquiatra da Universidade de São Paulo, nos seus estudos, ele chegou a uma conclusão, que se eu fizer 6 coisas básicas, vão ajudar a trazer esse sentimento de medo, ou seja, aquele pânico, aquela ansiedade, né, aquele medo exacerbado, ele seja trazido para um equilíbrio e então eu possa ter, como eu diria isso, eu vou ter então a preparação adequada para enfrentar a situação no qual eu estou inserido naquele momento. Então ele disse que a primeira coisa básica que eu tenho que fazer primeiro é ser delicado comigo mesmo. Não só porque eu estou sentindo medo, de repente esse medo está exacerbado, está fora do controle, está desequilibrado, aí eu vou me penalizar. Puxa vida, que pessoa ruim eu sou, puxa, que miserável eu sou, que desastre eu sou na vida, né? Então ele disse o seguinte, não se penalize. É algo que pode ser tratado, algo que pode ser equilibrado, algo que pode ser controlado e ser uma coisa boa na nossa vida. Então não se penaliza, né? Não se penaliza por você de repente ter uma síndrome de pânico, ou de repente você ser ansioso demais, ou de repente você ter sentimentos de medo que você às vezes não tinha antes. Lembra-se sempre, é como se fosse uma areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você se afunda. Então,
Primeira coisa, seja delicado consigo mesmo. Segunda coisa importante, perceba bem, né, que quando você começa a ter esse medo, ele começa a ficar descontrolado, os seus pensamentos eles vão começar a funcionar de forma muito rápida. E principalmente pensamentos negativos, tá? Então, por exemplo, eu vou morrer, vou me atacar, eu vou perder tudo, vou perder minha família, eu não vou poder fazer essa prova, eu não posso estudar, eu não posso frequentar, eu não posso aplicar por um trabalho. Então, é tudo pensamentos negativos. Então, lembre-se sempre, quando você começar a ter esse tipo de coisa, o que você faz? A sua reação deve ser agora, então, o contrário. Começar a pensar nas coisas positivas, em todas as áreas da vida, tá? Terceira sugestão é anotar esses pensamentos negativos que vêm. Não é anotar para resolver o problema, não, é simplesmente o ato de anotar. E simplesmente pelo ato de você anotar um por um desses pensamentos negativos que vêm à sua mente, você vai aliviar a ansiedade, o estresse emocional, vai aliviar e trazer para o equilíbrio os seus medos também, tá? A outra dica dada pelo Dr. Marco é a respiração. Ele disse que e eu faço isso, eu uso isso na minha vida e me ajuda um monte, tá? É inacreditável, é algo bem simples, mas que ajuda a vencer e equilibrar o medo e colocar o medo naquilo que seja no sentido bom para a minha vida e não ruim, tá? É a respiração, por exemplo, você enche os pulmões contando 1, 2, 3, 4, 5 e depois esvazia completamente os pulmões também contando 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse exercício da respiração de encher os pulmões, esvaziar os pulmões, tá? Faz com que os meus níveis de ansiedade, medo, estresse, eles sejam trazidos para o equilíbrio, sejam aliviados, sejam trazidos para uma normalidade. E a outra técnica dada também pelo Dr. Marco é da contração e relaxamento dos músculos. Por exemplo, pensa no músculo do corpo. Vamos imaginar agora os músculos do braço. Você então vai mesma contagem, tá? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, você contrai os músculos bem forte, com toda a força, e aí relaxa os músculos também completamente, e contando 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse ato de você contrair os músculos e relaxar os músculos também vai tirar a atenção dos pensamentos negativos, vão fazer com que a sua ansiedade, os seus medos, o pânico ele desapareça, ele seja acalmado, aliviado e trazido para uma normalidade. E finalmente, então, ele nos aconselha a termos uma pessoa de confiança que em momentos de crise, momentos em que sentimos que realmente veio aquele sentimento, ele está fora de controle, então nós possamos ligar. E vamos ligar para essa pessoa simplesmente para expressar nosso sentimento. É como se fosse um desabafo, né? A pessoa não vai julgar, ela não vai tratar, ela não vai dizer o que você tem que fazer, mas simplesmente vai ser um ombro amigo, um ouvido amigo que vai te ouvir e no ato de ouvi-lo, no ato de você falar o que está acontecendo contigo naquele momento, vai ajudar também a trazer a uma normalidade, um equilíbrio e sentimento do medo. Então, recapitulando, o medo é uma coisa boa, existe dentro de nós para nos preparar para uma luta ou uma fuga de um perigo iminente, tá certo? Então isso é bom, ele só passa a ser ruim quando ele fica fora de controle. O que eu posso fazer então para controlar, né? Quais são as técnicas que eu uso para controlar e manter esse medo e sentimento quando vier, quando ele extrapolar, o que eu devo fazer? Acabamos de compartilhar com vocês aí 6 dicas que vocês podem fazer. Eu tenho usado e tem me ajudado muito a vencer meus medos na vida. Principalmente nessa época agora de pandemia, perda de trabalho, redução de salários, pessoas confinadas. Então, como é que eu vou sustentar minha família? Perdi meu emprego, como vou conquistar um novo trabalho? Agora está se abrindo novos horizontes, estamos falando agora em começar, em empreender. Então, tudo isso traz um certo medo, traz aquele friozinho na barriga.
Como enfrentar isso? Como superar isso? Tem as dicas aqui neste vídeo. Espero que essas informações e esse conteúdo possa ter sido útil para você. Você pode, se você gostou, se fez sentido para você, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos conteúdos, curta o nosso canal e vamos fazer uma excelente semana. Um grande abraço para vocês e nos encontramos até a próxima. Um abraço.